Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante no sono dos bebês, as sonecas. Até o final desse vídeo você vai entender os principais problemas de sono, como lidar com eles e também eu vou deixar aqui no final do vídeo uma tabelinha para que você saiba a quantidade de sono que o seu bebê precisa durante o dia e durante a noite de acordo com a idade da criança. Então fique atenta que até o final você vai receber todas essas informações. Uma coisa muito importante é que a gente ouve, né, e muitas de nós já ouviram, ouvimos, né, falar que o bebê não deve dormir de dia para não atrapalhar o sono da noite. Isso é parcialmente verdade. Realmente, sonecas muito longas de dia, além daquilo que o bebê precisa, pode realmente atrapalhar o sono da noite. Mas a ausência dessas sonecas também pode dificultar demais o sono noturno, inclusive aumentando os despertares dessa criança à noite. Então, uma rotina consolidada de sonecas de dia e uma boa rotina noturna podem fazer muita diferença. Eu ouço muitas mães falando: meu bebê não dorme bem à noite, o meu bebê não quer dormir à noite. E muitas vezes, com alguns ajustes nesse sono do dia, alguns ajustes nessa rotina do dia, a gente consegue melhorar muito o sono noturno. Então, fique atenta que a gente vai falar um pouquinho sobre as sonecas. Bom, primeira coisa a partir de que idade o bebê começa a ter essa organização de rotinas de soneca? Então, muito importante, tá? A maioria dos bebês conseguem fazer uma boa organização, uma boa rotina de soneca por volta do 3º mês de vida. A maioria dos bebês nessa idade está fazendo em torno de 3 sonecas. Isso vai durar por um tempo até que ele entre na transição de 3 sonecas para 2 sonecas e depois na transição de 2 sonecas para 1 soneca até a eliminação completa dessa soneca e daí fica só o sono noturno. Então, como é que acontece essas transições? Então, normalmente, entre o 3º mês de vida do bebê e próximo de 1 ano de idade, esse bebê costuma até o 8º mês, 10º mês, ele costuma fazer essas 3 sonecas de dia. Uma soneca no início ou no meio da manhã, uma soneca logo no início da tarde e uma soneca mais no fim da tarde. Isso acontece até próximo de 1 ano de idade. Depois, em torno de 1 ano e meio, alguns bebês eliminam então essa 3ª soneca e passam a fazer uma soneca no início, no meio da manhã e uma soneca no meio da tarde. Entre 1 ano e meio e 2 anos, o bebê elimina essa soneca da manhã e fica com apenas uma soneca à tarde, que seria aquela soneca logo depois do almoço, entre meio-dia e 1 hora da tarde, dependendo do horário que o bebê acorda. Até que por volta de 3 a 5 anos de idade, essa criança elimina essa soneca da tarde e fica só com sono noturno, né? Então ele consegue se manter. Por que isso vai acontecendo? À medida que esse bebê vai evoluindo, ele consegue se manter mais tempo acordado. E esse tempo acordado nós chamamos de janela de sono. É muito importante para a família, a mãe, o pai ou quem é que está cuidando desse bebê, perceber em que momento acontece essa janela de sono. A gente tem mais ou menos uma ideia de janela de sono, por exemplo, um recém-nascido, o máximo que ele fica acordado é em torno de 45 a 60 minutos. Um bebê em torno de 3 meses, ele já consegue ficar mais ou menos 1 hora, entre 1 hora e 90 minutos acordado. Então isso vai, à medida que essa criança vai crescendo, que esse bebê vai crescendo, ele também consegue ficar um tempo maior acordado, sem ficar irritado, super agitado, né? Enfim. Quando essa criança não tira a quantidade de sono necessária durante o dia, a gente vê um fenômeno muito comum, que é a chamada hora da bruxa, ou aquela hiperexcitabilidade, aquela hiperagitação da criança, principalmente no final do dia. Por quê? Porque ele está muito cansado. Isso acaba por interferir na qualidade do sono noturno, no início do sono noturno e também nos despertares noturnos. Então é muito importante consolidar, organizar essas sonecas durante o dia.
Uma coisa que a gente pode observar é que às vezes essas transições, como acontecem essas transições de soneca, né? Como é que a gente percebe que a criança está pronta para aquela transição? Então, às vezes a criança começa a apresentar alguma resistência a dormir naquele horário específico que ela já estava habituada, ou começa a fazer sonecas mais curtas naquele horário, então ela vem eliminando, reduzindo, né? Ou ela apresenta uma certa dificuldade, altera às vezes o sono da noite, então ela começa a dormir menos à noite, acordar mais cedo de manhã. Então podem ser sinais de que está na hora da gente rever essas sonecas. Mas um sinal muito claro de que o bebê não está pronto para a eliminação da soneca é o seguinte: muitos pais reclamam, o meu filho não quer mais fazer essa segunda soneca, né? Ele só quer fazer uma soneca. Mas quando a criança é colocada no carro, por exemplo, quando a gente busca da escola ou quando sai de carro, enfim, a criança adormece facilmente no carro. Isso é um sinal de que aquele bebê está precisando daquele horário de sono. Então ele está exausto e ele adormeceu por estar cansado. Então ele ainda precisa desta soneca. E às vezes ela precisa ser ajustada, né? De acordo com o horário do dia, né? De acordo com o horário que o bebê acorda, de acordo com a janela de sono, de acordo com a quantidade de horas que ele precisa mais ou menos de dia e mais ou menos à noite. A maioria dos bebês, né? A maioria dos bebês das crianças até 2 anos de idade, eles vão ter cerca de 3 a 4 horas de sono diurno, que é necessário. Geralmente, após o 2º ano de vida, essa necessidade de sono diurno passa a ser em torno de 2 horas, 2 horas e meia, né? Até que vai reduzindo e aí é eliminada essa necessidade por volta aí dos 5, 6 anos de idade, seria o ideal. Alguns bebês antes disso, em torno de 3, 4 anos, já começam a eliminar essa soneca do dia. Eu, particularmente, acho que essa soneca ainda é bastante importante, principalmente para aquelas crianças que acordam cedo, e eu acredito que ela seja importante, que seja mantido até mais ou menos uns 5 anos de vida, para que a gente consiga ter um bom aproveitamento também, né? Porque a criança super cansada, ela pode ter pesadelos, terror noturno, né? Que a gente chama de terror noturno, mas na verdade às vezes é aquele sono agitado, né? Que a gente observa que está muito relacionado às vezes ao cansaço extremo também. Então é muito importante você conhecer e observar o seu filho. Como que você faz isso? Tendo uma organização, você pode observar durante mais ou menos uma semana, né, dentro da sua rotina normal, como que o seu filho está se comportando, que horas que ele apresenta, quais comportamentos ele apresenta, quais são os sinais de sono que ele está te passando. Então isso tudo para você conhecer o seu bebê, conhecer a sua criança, saber que horas que você precisa colocar ele para dormir, né, e evitar que ele chegue nesse super cansaço, né, para evitar que a criança, a ausência do sono do dia, ela não só afeta no sono da noite, como afeta o comportamento da criança. A criança fica mais birrenta, fica uma criança mais resistente às coisas, né? Com dificuldade às vezes de se alimentar, né? Isso é muito comum e também pode gerar outros problemas de saúde, como dificuldades de desenvolvimento, dificuldade de aprendizado, consolidação da memória. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar essa questão do sono e das sonecas também nas crianças. Bom, algumas crianças, né, elas têm uma dificuldade natural, né, de fazer essas sonecas de dia, tá? Então, elas se mantêm resistentes desde o início. Eu já atendi vários casos assim, né? Então, ela tem muita resistência para fazer as sonecas de dia. Ela precisa do máximo o mínimo de estímulo, né? Um ambiente extremamente apropriado para aquilo ali. E não é porque a mãe acostumou mal ou o pai acostumou mal. Muitas vezes isso está relacionado a questões do próprio temperamento, às vezes, da criança, né? Então, tem crianças que têm uma dificuldade natural de fazer as sonecas, né? Ela tem uma resistência maior a fazer as sonecas do que outra. Assim também como nós temos crianças que precisa ter um ambiente mais apropriado, sem claridade, como eu já falei com vocês em outros momentos. Então, um ambiente sem claridade, um ambiente escuro, penumbra, sem estímulo, um pequeno ritual antes da soneca, que pode ser aí um banho, mamá, uma música ou uma história, nada que agite muito a criança, obviamente, para que ela se prepare para aquele momento da soneca também, tá? Já outras são aquelas crianças que dormem em qualquer lugar, de qualquer forma, tem maior facilidade
de iniciar a soneca, tá? Então a gente tem essa diferença, a gente precisa respeitar e entender que assim como nós adultos somos diferentes, as crianças também são diferentes. Então, assim como tem adultos que deitam em qualquer lugar e dormem, tem adultos que têm uma necessidade de criar um ambiente próprio, de tomar um banho, de pôr um pijama, de escurecer o quarto, né? Então, as crianças também são assim. E se a gente respeita os adultos nisso, por que não respeitar as crianças também? Elas também têm essa particularidade. Tá bom? Então, é um grande mito dizer que você precisa acostumar o seu filho na claridade, senão ele não vai dormir depois. Na verdade, algumas crianças jamais vão dormir mesmo na claridade, né? Elas precisam desse ambiente próprio, tá? Elas precisam desse espaço, desse local, desse momento próprio para que elas façam, então, para que elas relaxem e durmam e façam uma soneca gostosa, tá bom? Então, fiquem atentas que isso vai mudar a vida de vocês, tá? Bom, outra coisa é a questão da entrada de sono. Ai, a entrada de sono, gente, é fantástica para você ter uma qualidade de sono, tá? Sabe quando a gente passa da hora? Quem é que nunca passou às vezes meu horário de dormir é tal horário e quando eu passo eu tenho mais dificuldade de dormir? Com as crianças isso também acontece, tanto no sono noturno como nas sonecas. E o que a gente observa quando essa criança passa normalmente do horário? Ela fica super agitada, muito mais agitada do que normalmente ela fica, né? Então você percebe, nossa, essa criança tá super resistente a dormir, super agitada, parece que ganhou uma energia que a gente não sabe nem de onde que veio aquela energia. E isso pode acontecer porque essa criança passou do horário, né? Então ela fica manifestando, né, esse sinal. Esse é um dos sinais que ela manifesta. Então é importante você conhecer o seu bebê, você conhecer a sua criança e você saber quais são os sinais que ela te apresenta de que ela tá com sono antes da gente chegar nesse momento de extrema irritabilidade, de extremo cansaço e agitação, porque vai dificultar muito. Nessa hora, o que a gente costuma precisar fazer? A gente costuma ter que usar muitas técnicas apuradas, né? Muito balanço, muitos artifícios, né? Muitos hábitos para que aquela criança consiga pegar no sono. Então a gente precisa primeiro acalmar a criança para que depois ela relaxe e pegue no sono. Então por isso que é muito importante a gente compreender, né? Entender quais são esses horários, quais são esses comportamentos que a sua criança começa a dar de que ela está pronta, de que aquela hora é a hora dela dormir, certo? Bom, uma coisa também muito importante é que as sonecas, elas não são uma coisa isolada, né? Não são pequenos sonos isolados durante o dia, não. Elas são parte de um todo. Então, as sonecas, uma soneca vai afetar a outra, a soneca vai afetar o sono noturno e o sono noturno vai afetar a soneca. Um bebê que dorme muito à noite, dorme demais, dorme 12, 13 horas às vezes à noite. Vamos imaginar aqui uma criança um bebê de 1 ano, né? Que tá fazendo aí um sono noturno de 13, uma quantidade de 13 horas, 14 horas direto de sono noturno. Esse bebê muito provavelmente vai ter dificuldade de tirar sono de dia, né? 12 horas, 13 horas de sono noturno, ele vai ter dificuldade de fazer a soneca de dia. Mas aí você diz, mas então qual é o problema se ele tá dormindo a quantidade? Tem um problema. O problema por quê? Porque a ausência do sono de dia, nessa idade, vai afetar a memória, o aprendizado, vai deixar essa criança mais birrenta, mais irritada, com dificuldade de se alimentar, com menos aceitação, menos tolerância às ações que geram uma certa frustração. Então é muito mais fácil você lidar com uma criança descansada do que com uma criança extremamente cansada. E quando chegar então aí por volta das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ou um pouco antes, né, o finzinho da tarde, início da noite, essa criança vai estar extremamente cansada e irritada. E você vai ter todas essas dificuldades associadas a isso. E às vezes até uma dificuldade do bebê dormir bem à noite, iniciar um bom sono. Às vezes ele demora mais a dormir, né? Ou a desperta mais à noite, tá bom? Então é muito importante a gente observar essa situação. Assim como uma criança também que dorme muitas sonecas longas de dia, ela pode ter uma quantidade menor de sono noturno. Então imagina uma criança aí de 2 anos que está fazendo 2 sonecas de dia, 2 sonecas
cada uma com uma duração de 2 horas. Então, ela está tendo ao todo 4 horas de duração de sono, sendo que ela teria que ter em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Isso vai afetar o sono, muito provavelmente vai afetar, vai reduzir a quantidade de sono noturno. E aí essa criança vai acabar acordando ou mais cedo ou indo dormir mais tarde, né? Então, vai afetar. Sonecas também, após as 5 horas da tarde, em bebês maiores, né? Não em recém-nascidos, tá, gente? Em bebês maiores, com mais de 3 meses de idade, geralmente essas sonecas, após as 17 horas, 18 horas, elas costumam contabilizar e descontar no sono da noite. Então, o ideal é que você ajuste para que não tenha sonecas que passem das 17 horas, né? Que o bebê acorde antes das 17 para que ele possa ir para a cama, né, num horário cedo e não descontar, entre aspas, nesse sono noturno, tá? E assim como também crianças maiores que fazem sonecas muito tardes, elas tendem a ir dormir mais tarde. E a gente sabe que tem uma série de desfechos negativos associados àquelas crianças e aquelas famílias, né, cujos bebês dormem muito tarde. Então é importante a gente observar. Então agora eu vou falar pra vocês alguns dos problemas que a gente pode ter relacionado. Na verdade eu vou falar o principal problema, que são as sonecas curtas, né? Então eu tenho muita situação de que as mães queixam de que o bebê não dorme por pouco tempo ou só dorme no colo. Então, como que a gente pode fazer? Então, primeiro eu preciso de olhar a minha rotina todinha do dia, ajustar, entender se essa criança tá dormindo mais do que deveria, menos do que deveria, qual é a janela de sono de acordo com a idade, quais são os sinais de sono que esse bebê tá me passando, será que eu estou observando? Excesso de estímulo, telas, muita brincadeira agitada próximo dos horários, a ausência de um pequeno ritual de acordo com a idade, ou o local que essa criança deve dormir, o local tá escuro, tá fresco. Eu tô criando um espaço propício para isso, né? Barulhos externos, enfim, tudo isso precisa ser observado. Então você prepara o ambiente, organiza a rotina do dia, né? Observa a criança para você saber quais são os horários que você vai estabelecer de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento, né? Organiza as atividades dessa criança para que ela tenha, então, momentos de gasto energético, mas que não tenha super estímulo, principalmente próximo das horas da soneca. Uma coisa também que eu acho fundamental, muito, extremamente importante para um sono de qualidade, tanto de dia como à noite, é a luz natural. Então essa criança ela precisa ser exposta pelo menos um pouco, né, pela manhã e um pouco no fim do dia à luz natural, tá? A incidência de luz natural durante o dia para essa criança, e é até uma boa dica para bebês recém-nascidos que estão aí ainda naquela adaptação, ela vai ajudar todo o funcionamento do ritmo do ciclo circadiano, que é o nosso ciclo que diz que é onde a gente tem que ficar dormindo e quando a gente tem que ficar acordado, né? Toda a regulação, né? Todas as nossas regulações hormonais também, né? Liberação de hormônios que nos vão deixar mais acordados e liberações de hormônio que nos vão deixar mais relaxados e pronto para dormir. É assim como o próprio sistema imunológico também é regulado por esses hormônios, né? Então é muito importante essas questões. De acordo com a idade, você vai estabelecer atividades necessárias, né? Então a criança precisa realmente ter um gasto energético, ela precisa ter uma atividade ao ar livre. Quanto mais eles vão crescendo, mais necessidade eles vão tendo de atividades que tenham esse gasto energético, tá? Eu não estou aqui falando para bebês menores de 3 meses, tá? Cuidado com o excesso de estímulo. Eu tenho visto muito excesso de estímulo para criança, e o excesso de estímulo para bebês pequenos e para crianças também afeta o sono. Também a criança super estimulada, ela vai ter uma maior dificuldade de relaxar sozinha, uma maior dificuldade de dormir, porque ela está super estimulada. Então, bebês não precisam ser estimulados o tempo inteiro. Bebês não precisam de ter o tempo inteiro um brinquedo ou uma coisa colorida ou música, aqueles brinquedos luminosos, aquilo ali é à sua disposição. A própria contato com a mãe, a voz da mãe, a observação dos ambientes ao seu redor já é um grande estímulo para esse bebê. Eu não preciso ficar me preocupando, né, com o recém-nascido, tá, gente? Até 3 meses. Eu não preciso ficar me preocupando com esse monte de excesso de atividades e excesso de estímulos para esse bebê nesse momento. Não é a hora,
tá? Então, cuidado com o superestímulo também, assim como telas, né? A gente sabe que a tela, além daquelas imagens deixarem a criança mais agitada, dependendo da imagem, pode até gerar, né, depois pesadelos, né? Uma criança maior, enfim. Também tem a própria incidência daquela luz azul, que é uma luz muito ruim para o nosso sono. Tá bom? Então fiquem atentos a essas questões que vocês vão ver como que vai melhorar e muito a qualidade de sono de vocês e dos bebês de vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui o vídeo. Por favor, se vocês gostaram do vídeo, cliquem que gostaram, dá um curtir, se inscrevam no canal, marquem pessoas que também precisam de ter essas informações. É assim que a gente cresce, é assim que a gente consegue levar informação para outras pessoas também. E eu vou deixar também aqui no final do vídeo a tabela que tem o sono das crianças, a quantidade de horas de sono de dia, a quantidade de horas de sono à noite, e a quantidade de sonecas necessárias de acordo com a idade do bebê, tá bom? Um beijão!